Pessoal, estamos chegando nos finalmente do capítulo 2, processos, gerenciamento de processos. E vamos estar vendo aqui o problema dos escritores, leitores e escritores em um banco de dados. O problema é o seguinte, eu tenho então, vamos imaginar aqui, eu tenho aqui um banco de dados. Eu tenho, vamos chamar de R Reader e W de Writers. Então eu tenho vários caras que querem ler e vários caras que querem escrever. A ideia é, quando os caras estiverem assim, acessando o banco de dados, eu quero ter um mecanismo tal em que eu permita com que vários caras possam estar lendo ao mesmo tempo. Mas quando alguém for escrever, enquanto tiver alguém lendo aqui, eu não posso escrever nada. Eu só posso escrever quando eu não tiver ninguém lendo, daí eu posso escrever. E quando eu estiver escrevendo aqui, eu não quero que ninguém mais esteja mexendo em nada, tenha acesso exclusivo aí ao banco de dados, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso usando os semáforos. Então, para usar semáforos aqui, nessa solução a gente tem aqui um semáforo mutex, né, para acesso às regiões críticas. E aí tem um semáforo só que é o semáforo DB. E tem um outro semáforo que é o número de processos lendo. Então, o número de processos lendo. Então eu tenho aqui o código do write e o código do read. Então, todos esses processos R que eu notei aqui, read, são cópias, estão rodando esse código aqui. E os processos write estão rodando esse código que está aqui, tá bom? Então, quando um cara for ler, ele tem que fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada. Ele incrementa o número de leitores. Se não tem... se ele está conseguindo... Se ele conseguiu aqui ler, quer dizer, ele incrementou aqui o RC igual a 1, é o primeiro leitor que está lendo, então ele vai adquirir aqui o banco de dados. Ele faz down de DB para adquirir o acesso ao banco de dados. Tá bom, pessoal? Porque aqui é a fase dos leitores. Como eu falei, vários leitores podem estar lendo juntos. Então vamos pensar o seguinte. Opa. Então, se esse daqui é o primeiro cara que está lendo, então ele vai fazer down de DB para querer ter acesso a ele. Aí se ele é o primeiro que está lendo de fato, está vendo que o DB foi inicializado como 1, então ele consegue acessar aqui o banco de dados e vai abrir caminho para um monte de outros leitores estarem lendo, mas ele não pode abrir caminho para nenhum cara que queira escrever, tá bom? Então vamos ver se isso é verdade. Então aqui, isso aqui é a área de região crítica, né? Aqui ele está fazendo aqui a leitura do banco de dados. A hora que ele acabou de ler, ele decrementa o RC. Se o RC for igual a 0, então, e ele é o único cara que está lendo, supondo aqui que ele fosse o único cara que está lendo, então ele é o único cara que está lendo, então aí ele libera o semáforo e dá um up de DB, o DB estava 0 quando ele entra aqui, vai para 1, ele libera, e aí um escritor, um outro leitor pode estar lendo, o acesso está liberado. Vamos supor que eu tenha dois caras que vão estar lendo, tá bom?
Então o primeiro aqui adquiriu acesso, como a gente mostrou. Será que o segundo consegue adquirir acesso aqui ao banco de dados e ler também? Consegue, né? Porque aí ele vem aqui, o teu primeiro fez RC igual a 1. Como ele não liberou, então, esse segundo cara que está rodando, vamos supor que está aqui rodando esse código aqui. Então ele vem RC igual a RC mais 1. Então ele foi para 2. Se RC for igual a 1, ele não vai fazer down de DB e ele nem vai ficar bloqueado, porque tudo bem, já, né? Ele conseguiu, ele não é 1, é 2. Se é 2, então ele pode passar para cá, faz a leitura do banco de dados, né? E vamos supor que aí entra vamos parar por aqui, vamos supor que entra um terceiro cara que queira ler, e aí ele começa a executar aqui o mesmo código. Ele vem aqui e aí ele vem, o RC agora, incrementa o RC vale 3, ele consegue ter o acesso. E aí estão três caras lendo ao mesmo tempo. Daí vamos supor que esse terceiro acabou de ler, ele decrementa o RC, esse segundo aqui parou de ler, decrementa e vai para 1. Esse último aqui, enquanto ele está lendo, ele não abandonou a leitura dele. Então, vamos supor que esses dois caras que caíram fora. E só esse cara aqui que está grudado lendo ainda. E vamos supor que agora alguém queira escrever. Se alguém quiser escrever, ele não pode escrever. Então vamos ver como que é o código aqui do escritor. O código do escritor é o seguinte, ó. Ele faz o down de DB. O DB tá valendo 0 ou tá valendo 1? Hein, pessoal? Ele tá valendo 0 porque esse cara ainda não fez o app, tá vendo? Ó? Porque o RC ainda não foi para 0, ainda tem cara lendo. Ele não fez isso. Então, o semáforo, por causa desse down, ele saiu de 1 e foi para 0. Então, daí, esse daqui, ele fica bloqueado e não consegue escrever. Então, ele tenta escrever, mas não consegue escrever porque ele fica travado nesse down aqui. Beleza? Quando esse cara aqui libera o banco de dados, então ele faz o DB, daí sim, esse cara que quer escrever, ele escreve. Mas vamos imaginar, enquanto esse cara está escrevendo, será que algum cara que está lendo consegue ler? Não, ele não... Primeiro que não tem nenhum leitor aqui lendo, né? Então ele incrementa o RC e faz RC está valendo 0. Então ele faz RC 0 mais 1 dá 1, coloca RC, se RC igual a 1 é verdadeiro, ele vai fazer o down de DB. Mas como já tem um cara aqui que pegou, então o DB está valendo 0, ele não consegue fazer o down, e esse cara aqui ele fica bloqueado. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês o problema do leitor e consumidor e como que isso foi resolvido através de semáforos.